Assassinato, bruxaria, sequestro e traições. No meio de tudo isso, temos duas crianças como o foco de histórias cheias de mistérios, mas com uma diferença: a presença e a ausência. Semana passada eu contei a história do Luke, do filme Testemunha Silenciosa, que era a possível única testemunha de um crime sem respostas que aconteceu no meio de uma noite fria em Seattle, nos Estados Unidos. Hoje, no volume 3 do quadro Made for TV, aqui do Filmes Encontrados, vamos conhecer ou relembrar o caso você tenha assistido na época das locadoras, a história da pequena Hannah, do filme Caça às Bruxas. Uma garotinha que desaparece sem deixar vestígios durante um passeio de bicicleta perto da casa de sua avó, no estado de Vitória, no sudeste da Austrália. Aperta o play e vem comigo conhecer a história de Caça às Bruxas. Oi, eu sou o Felipe Pérez e seja muito bem-vindo e bem-vinda ao Filmes Encontrados, um espaço para quem é apaixonado por filmes e séries de terror e suspense. Se esse é seu primeiro vídeo por aqui, te convido a se inscrever e ativar o sininho das notificações, porque toda semana tem conteúdo novo. Como eu disse semana passada, tô tentando aqui, outra semana consecutiva que eu consegui publicar vídeo aqui no canal. Bom, semana passada a gente estava no comecinho dos anos 90 e agora a gente dá um salto pro final da década, saindo de 1990 com Testemunha Silenciosa nos Estados Unidos, para atravessar o globo até a Austrália, lá em 1998, quando um pequeno filme chamado Caça às Bruxas, supostamente inspirado por um crime real, foi realizado para a TV. Mas se o caso era real mesmo ou não, vou falar mais sobre isso ainda mais pra frente aqui no vídeo. Next Sunday, inspired by the real-life Australian crime. You think I can hurt my own daughter? His father is evil. 10 presents the world premiere, and everyone will want to know. Where's Hannah? I don't know. Who stole Hannah Overton, Jacqueline Bisset? The craft is handed down. By his twisted version of the truth. Witch Hunt premieres next Sunday. Witch Hunt, dirigido por Scott Hardford Davis, é uma produção da Golden Square Pictures, feita diretamente para a TV australiana e exibido em um domingo, datado em 2 de maio de 1999 no 10, um dos maiores canais de rede aberta da Austrália. Interessante reparar na escolha da fonte utilizada durante a chamada do canal 10, que foi exibida em abril de 99, uma referência direta à fonte do cartaz de Bruxa de Blair, que naquela altura já era um fenômeno mundial porque sua estreia ocorreu em janeiro de 99 nos Estados Unidos. Uma ação rápida de marketing do canal 10 para aproveitar o hype do sucesso do found footage, porque se a gente for olhar na montagem do filme mesmo, quando foi exibido e lançado em VHS, o título aparece com uma fonte mais convencional. O suspense, estrelado por Jacqueline Bisset, foi um dos destaques da emissora ali entre 98 e 99, sendo listado no relatório anual da Network 10 aos seus investidores como um dos especiais com destaque na audiência, ao lado de outras produções, como por exemplo, a premiada minissérie Day of Roses, também uma dramatização de um evento real. O roteirista australiano Shane Brennan, inclusive, teve uma carreira promissora nos anos seguintes na TV, depois que fez esse trabalho escrevendo o roteiro de Witch Hunt. Ele trabalhou em séries como CSI Miami, Summerland e NCIS. Ele, inclusive, foi quem assumiu a criação do spin-off de NCIS, o NCIS Los Angeles. Mas bem, adentrando a história do filme Caça às Bruxas, tudo começa com um desaparecimento misterioso de uma garotinha chamada Hannah, que, enquanto andava de bicicleta nas proximidades ali da casa dos avós, acaba sumindo sem deixar vestígio algum. A investigação sobre o sumiço da criança acaba trazendo à superfície uma briga familiar que se desenrola ali desde a morte prematura da mãe da garota. A briga, no caso aí, é o duelo pela guarda da Hannah, entre o pai e os avós maternos. The kid's name's Hannah. Hannah Overton. How old? 8. How long's she been missing? About 4 hours. You saw her last. Apparently the grandfather, she was just riding a bike. Enquanto o pai da Hannah acredita que a avó é responsável pelo sequestro e ainda acusa ela de ter ligações com o ocultismo, a avó acusa o genro de ser o responsável, afirmando que ele era um pai violento e controlador e acabou sequestrando a garotinha, a própria filha. A história do filme, então, é focada na investigação desse sequestro, enquanto 2 policiais mergulham de cabeça nos depoimentos de cada lado e tentam apurar aí os fatos que podem ajudar a encontrar a pequena Hannah. Now, what makes you think Hannah's father has something to do with her disappearance, Mrs. Thomas? Because of what he has been doing to her. And what would that be?
Seriam o próprio pai ou a avó os responsáveis pelo sequestro daquela garotinha? Era essa frase que estampava a contracapa da fita VHS brasileira, distribuída pela Columbia TriStar Home Video nas locadoras, com classificação 14 anos e que trazia uma capa que abraçava a temática macabra do filme. Uma mulher com olhos vermelhos e maldosos acima de uma foto em que pai e filha estão abraçados. E o roteiro do Shane Brennan se esforça para que o mistério permaneça na dúvida aí até perto do terceiro ato, através dos dois policiais, já que um deles tenta dar seguimento à investigação de uma forma mais racional, enquanto a outra parte tenta se abrir à possibilidade de que algo mais sinistro pode de fato estar por trás desse sequestro, como bem suspeita o pai da criança em relação às acusações de bruxaria. Ainda mais quando eles encontram aí alguns itens estranhos na casa da avó, né? Algumas anotações misteriosas e livros sobre ocultismo que supostamente ela escreveu usando um pseudônimo. E é legal a escolha em não transformar essa personagem em alguém visualmente caricata para gerar dúvidas sobre suas intenções, né? Um estereótipo aí da mulher idosa como bruxa, né? Associando a velhice feminina à maldade. Ela é uma mulher comum que poderia ser sua vizinha, avó de uma amiga, enfim. A Jacqueline Bisset traz aí uma atuação bem sóbria para essa personagem e que ajuda a manter essa dúvida no ar. Será que ela é essa avó amorosa mesmo? Será que ela esconde algum outro lado? Até mesmo quando tem os flashbacks, né, que a gente tem um ponto de vista do pai, em que a avó é apresentada, né, como essa pessoa manipuladora e controladora. E apesar de não ser exatamente um filme de terror, as escolhas do Scott Hartford Davis caminham nessa direção, já que a história toda se apoia na possibilidade de algo sobrenatural estar presente ali do início ao fim, e algumas sequências do filme são construídas dessa maneira. Uma delas, que é uma das cenas que mais se destaca pra mim, é quando o pai da Hannah entra no quarto da avó em um dos flashbacks do filme. É talvez o momento que mais gera ali tensão e ansiedade do filme, já que o quarto da avó é um lugar proibido na casa, algo que desperta nossa curiosidade em saber o que tanto ela esconde naquele local. Mas, no geral, Caça às Bruxas é uma produção contida, né, bastante formulaica e que apresenta um terceiro ato bem corrido, que não dedica muito tempo ali para a construção de uma tensão maior na resolução da história. Para mim, o forte do filme está justamente na briga constante pelo poder da narrativa, que acontece entre o pai e a avó, algo que consegue prender bastante nossa atenção, já que nenhum deles se mostra uma fonte tão confiável assim no decorrer da história. Como bem reforçado pelos créditos finais, ainda que seja inspirado por um caso real, o filme dramatiza e inventa muita coisa para trabalhar o lado ali de mistério e suspense da história. E não tem como levar como uma fonte real do que aconteceu. Para quem já viu filmes do canal Lifetime, vai achar que esse aqui tem a cara do canal, e isso não está muito longe da realidade, já que quando Caça às Bruxas chegou nos Estados Unidos, o longa foi exibido justamente no Lifetime em 29 de outubro de 2000. Lifetime, television for women. E a partir de agora, vou precisar adentrar a resolução da história, então se você não quer nenhum spoiler sobre como o filme acaba, pausa aqui, assiste o filme e depois volta pra gente terminar o papo sobre o filme, porque eu ainda quero falar sobre o caso real, né? Consegui encontrar aí algumas informações sobre o caso que inspirou o roteiro desse filme. Bem, no desfecho do filme a gente descobre que a avó de fato tinha arquitetado o sequestro da neta e que ela tinha mesmo todo esse interesse passado envolvendo o ocultismo, né? É algo que ali no final fica um pouco no ar, mas dá a entender que realmente era isso, né? Que ela tinha esse passado com essa questão. A ideia era que ela queria passar os conhecimentos dela e os poderes para a próxima geração da família, que agora no caso era a Hannah. A avó acaba sendo presa, assim como o filho dela, que também estava envolvido e tentou arquitetar o assassinato do pai da Hannah. E no final a gente tem um encontro entre pai e filha, né? Só que fica um gancho ali no ar, né? Brincando aí com essa parte misteriosa da história, que traz a Hannah fazendo um desenho, né? E ela tá desenhando uma bruxa.
Então fica aquela questão ali, será que a avó conseguiu passar, né, plantar uma sementinha ali na cabeça da Hannah? Será que a Hannah vai dar continuidade a isso que a avó queria? O filme termina, né, deixando essa questão no ar. Mas e o caso real? Existe de verdade? Aconteceu mesmo? Sim, aconteceu mesmo alguns anos antes da produção ganhar vida na TV, mas como todo caso que ganha comoção nacional, teve muito sensacionalismo envolvido. Existem poucos registros sobre o caso na internet, mas depois de algum tempo pesquisando sobre ele, cheguei na história real. A garotinha se chamava Victoria Talbot. Ela desapareceu misteriosamente em janeiro de 1994, por 10 dias em Vitória, na Austrália, enquanto andava de bicicleta, como bem retratado ali na cena de abertura do filme Caça às Bruxas. Os principais suspeitos ficaram ali entre os avós, que acusavam o genro de violentar a neta, e o pai da garota, que acusava os avós de serem os responsáveis pelo sequestro, já que eles o ameaçavam há anos e tentavam a guarda da criança desde a morte prematura da mãe, em 1991. O filme, inclusive, investe bastante tempo na narrativa de que a mãe da Hannah sofreu bastante manipulação psicológica por parte da família antes de falecer. Mas nas reportagens que eu encontrei sobre o caso, isso nunca foi mencionado. Já a parte do ocultismo por parte da avó foi algo bastante explorado pelo tabloide australiano The Advisor. Eu encontrei em um fórum algumas pessoas conversando sobre o filme nos anos 2000, e lá tinha a cópia de diversos textos, né, extraídos de matérias da época que exploravam o sensacionalismo em relação a essa questão misteriosa do caso, né, de que a avó tinha um envolvimento com o ocultismo, que tinham ali estranhas anotações que foram encontradas na casa dela, tudo isso enquanto a investigação ainda estava acontecendo. O fato é que foi constatado que os avós eram os responsáveis pelo sequestro de verdade e tinham tentado incriminar o pai da Hannah, porque eles queriam a guarda da garota após a morte da mãe dela. Por fim, os avós, o filho deles, que era tio da garota, e a namorada dele foram presos por conta do sequestro. Que loucura, né? Olha só esse registro que eu encontrei de uma matéria do jornal The Age, publicada em 27 de abril de 94, sobre a prisão dos avós e do filho deles na época. Pelo menos nessa matéria aqui sobre a prisão, não tem nada sobre ocultismo. O foco do texto foi em retratar a briga ali pela guarda da criança e as penas que cada um pegou por conta do sequestro e falso testemunho. E ainda sobre o filme, acho que vale incluir também nesse vídeo uma nota de um jornal romeno diário chamado Viața Libera. Essa nota foi publicada na edição de 25 de julho de 2013, uma quinta-feira, e no caderno Agenda desse jornal tinha uma menção à exibição de Caça às Bruxas na TV às 10 da noite, mais especificamente no canal Pro Cinema naquele dia. O texto informava que o filme tinha sido inspirado por um caso real que aconteceu em 1994, em Vitória, na Austrália, algo que ajuda aí a ligar que o filme foi inspirado no caso do sequestro que aconteceu em janeiro de 1994. Por essa nota também deu para descobrir com que título o filme foi exibido na Romênia: O Enigma da Bruxa, em uma tradução literal do texto aí da nota do jornal. Como eu comentei, aqui no Brasil a distribuição de Caça às Bruxas ficou por conta da Columbia, né, responsável por lançar o filme em VHS, com cópias dubladas e legendadas nas locadoras do Brasil. O filme não chegou a ganhar uma versão em DVD por aqui, e por isso seu acesso ficou restrito ao VHS e a exibição na TV. Ele foi exibido na TV aberta nos anos 2000, como inédito na Globo. Sua primeira exibição foi em 19 de janeiro de 2002 no Supercine. Esse filme é a cara do Supercine, né? Olha só um trecho da chamada que eu encontrei no acervo do canal Nostalgia nos 2000 e que tocava bastante nessa questão da história aí do filme ser baseado em um caso real. Um gancho que automaticamente chama a nossa atenção quando a história envolve aí algo meio misterioso e inexplicável. Neste sábado, em Supercine, uma surpreendente história baseada em fatos reais. Essa menina desapareceu sem deixar pistas e a principal suspeita é a avó da garota. Caça às Bruxas, filme inédito com Jacqueline Bisset, neste sábado, depois de Zorra Total, em Supercine. Mas e aí, já conhecia o caso real? Alugou Caça às Bruxas na época das locadoras? Lembra da capa dele ali na prateleira? Ou mesmo assistiu na TV aberta? Me conta nos comentários suas lembranças com o filme,
ou se ficou curioso para assistir. Tanto Caça às Bruxas como Testemunha Silenciosa, que eu comentei semana passada aqui no canal, são dois filmes do meu acervo pessoal que eu gosto bastante de revisitar de tempos em tempos. Trazem muito aquela sensação de estar assistindo um filme à noite na TV aberta ali dos anos 90. Bom, espero que tenha curtido o conteúdo. Se gostou, deixa aquele like e hype para fortalecer o canal. Confere os outros volumes do quadro Made for TV e a gente se encontra no próximo vídeo aqui do Filmes Encontrados. Abração e até lá!